Ok, tá, estamos gravando. Aí depois eu vou ver como é que eu vou disponibilizar, possivelmente pelo YouTube, tá? Mas assim, pessoal, eu não lamento quem não veio, eu parabenizo quem veio, né? Quem está participando aí. Claro, eu sei que algumas pessoas não puderam participar por motivos maiores, mas eu esperava um pouquinho mais de pessoas. Mas tudo bem, né? A gente está se adaptando a essa nova realidade e alguns talvez vão esperar um pouco mais para tentar participar dessas atividades, né? Mas assim, que bom que vocês estão aqui, porque é diferente de você participar de uma reunião ao vivo e você assistir o vídeo de uma reunião, né? Então, quando a gente está participando ao vivo, a gente presta mais atenção, a gente fica mais atento ali, então isso faz com que a gente aprenda um pouco mais, tá? Pessoal, vamos combinar o seguinte: quem não estiver falando, vamos desabilitar o microfone aí para evitar que haja ruído, tá? Às vezes a gente bate o celular ou o vizinho faz um barulho, né? Então vou pedir para vocês, Vitor, no caso, e o Flávio estão com o microfone habilitado, vocês não vão falar, mas vocês vão continuar me ouvindo, tá? E caso a conexão de vocês fique muito lenta, Tá. pode falar, Flávio. Então, mas pera lá que eu tô tentando baixar ele aqui, Faz assim, clica na tela, ok? que acho que vai aparecer um menuzinho aí e você pode desabilitar o seu microfone. Não aparece. Não aparece? Não. Então vamos ver aqui. Pera lá, deixa eu ver. Ó, se você clicar... Eu coloquei meu celular aqui, tá dando uma microfonia. Mas se você clicar na imagem aí, na minha imagem, no caso, no meu caso aparece aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, aparece os 3 botõezinhos aqui, vídeo, microfone. Aí eu deixo o microfone vermelhinho aí. Deu certo? Acho que deu, né? Isso, beleza. Se quiser falar, pessoal, pode falar. É só habilitar o microfone e falar que eu vou escutar normalmente, tá? Pessoal, então assim, algumas dúvidas mais gerais, né? Professor, até quando vão essas atividades aí de regime domiciliar? Pessoal, então por enquanto, as nossas atividades domiciliares estão preparadas até o meio de junho. Eu vou sair aqui da reunião porque eu estou ouvindo a minha própria voz com o celular. Ok. Até lá, pessoal, pode ser que a quarentena aí seja prorrogada, né? E novas atividades em regime domiciliar possam ser preparadas para vocês, tá? Então, o que a gente sabe é até o meio de junho. Então, a gente tem aí, os professores se organizaram para preparar essas 2 primeiras semanas, depois as 2 últimas semanas aí, e depois disso a gente está aguardando algum posicionamento da nossa reitoria, tá? Pode ser que estenda? Pode ser que estenda. Professor, o que você acha? Mas aí é só o meu achismo, eu não estou decidindo nada. Eu acho que vai ser prorrogado de novo. Por quê? Porque na nossa cidade, agora que o coronavírus está chegando com um pouco mais de intensidade, né? Mato Grosso está longe das grandes capitais, então agora que a coisa começa a tomar uma dimensão talvez um pouco maior, mas, de novo, esse é só o meu achismo, isso não sou eu que vou definir como é que vai acontecer, tá bom? Então, por enquanto, vamos aguardar,
Mas assim, gente, eu, Bernardo, já estou me preparando psicologicamente para o caso da quarentena se prorrogar, né? Então, estou tentando aprender aí a trabalhar de maneira online, estou aprendendo a mexer com gravação e edição de vídeo, né? Por quê? Porque eu não vou esperar a quarentena prorrogar por mais 3 meses, ou mais um mês, 2 meses, para mim começar a correr atrás de algumas coisas. Então, é bom que vocês já estão aqui hoje, porque vocês já estão se ambientando com uma ferramenta, né? Por exemplo, esse tipo de coisa mesmo. Ah, professor, não consegui desabilitar o microfone. Ah, o meu não consegui entrar pelo código. Enfim, eu também estou aprendendo a lidar com essas ferramentas. Então, a minha recomendação é que vocês já vão se ambientando com isso, né? E aí, não só com as ferramentas, com os programas, os aplicativos, mas com você mesmo, com a sua rotina, com a sua família, né? Por quê? Porque estudar em casa, gente, parece que é melhor, né? Parece que é só tem vantagens, né? Não é que é melhor nem pior, mas parece, às vezes, que só tem vantagens. Mas, por outro lado, é muito fácil burlar as regras, né? Porque é você que tem que se policiar que horas que você vai estudar. Então, assim, eu também sou assim, pessoal. Quando tem alguém ali, quando tem uma pessoa que controla o tempo, as datas, o horário, acaba sendo mais fácil, porque a gente tem mais dificuldade de burlar aquela regra, né? Quando você tem que gerenciar você mesmo, é muito fácil falar assim, ah, não, isso aqui eu vou deixar para amanhã, né? Vou fazer outra coisa. Então, a gente tem que também aprender a lidar com a gente mesmo, ser o nosso gerente e não deixar as coisas se acumularem demais, né? Então, tentem, pessoal, ao máximo já irem aprendendo essas questões, tá? O que compete a nós é preparar as atividades, né? Preparar conteúdo, fazer videoaula, fazer live, dar o suporte para os estudantes e vai caber a vocês acessar esse material, ou seja, você vai ter que tirar um tempo para acompanhar isso daí, tá? O que nós, pessoal, da instituição discutimos durante o período de preparação aí das atividades é que a gente está num período de adaptação, então vamos tentar trabalhar com uma revisão, né? Cada professor tem liberdade para passar o conteúdo que entender que deve passar. Mas a gente focou bastante em revisões para tirar dúvidas que ficaram ainda daqueles conteúdos que já foram passados. Se essa quarentena se estender, novos conteúdos vão entrar, conteúdos que vocês nem tinham visto antes, né? Então, quanto mais vocês já estiverem ambientados e acostumados a estudar em casa, vai ser melhor para vocês, tá? E assim, não é fácil, às vezes a família acha que porque você está em casa você não está fazendo nada, né? Às vezes os seus filhos, quem tem filho, marido, mulher, né, parente e tal, entende que porque você está em casa você pode parar a hora que você quiser e sair e fazer outra coisa. Então, não é bem assim, né? Eu fiz um vídeo com algumas dicas de estudo. Se vocês não assistiram, assistam, tá? Tentem anotar algumas coisas, tentem pensar um pouco sobre a rotina de vocês para tentar se organizar, né? A gente vai aprendendo aí ao longo do tempo que mensagens, convites e coisas do dia a dia vão surgir. Cabe a cada um de nós saber filtrar e determinar quando que você vai responder aquilo, né? Então, nesse momento que você está em reunião, por exemplo, você não vai responder muita coisa, penso eu, né? Você está focado aqui no nosso estudo. Então, quando você estiver estudando sozinho, tente fazer isso, né? Não responda as mensagens instantaneamente. Se você usa o celular, de repente, desabilita as notificações lá da rede social. São algumas ideias para ajudar na concentração, tá bom? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma dúvida geral aí sobre os regimes domiciliares? Se alguém quiser comentar ou falar alguma coisa. Se alguém quiser comentar aí como é que tem sido a quarentena de vocês.
aí já do ponto de vista pessoal mesmo, né? Eu particularmente, assim, tenho estado ocupado até lá com as coisas do IF. Não sei se vocês viram as notícias, a gente está produzindo algumas máscaras, né? Máscaras face shield para distribuir aí para o pessoal da saúde. Fizemos também uma entrega para a Polícia Militar e para a Polícia Rodoviária Federal. Mas em casa, mesmo a minha filha, por exemplo, está sem aula. Então a gente tem que se virar aqui para dar atenção, para ocupar o tempo, porque criança tem muita energia, né? Então é um desafio mesmo que surge, que antes a escola ocupava esse tempo, né? Minha filha já chegava no final da tarde um pouco cansada, então já estava mais calma. Agora não, agora a gente tem que estar se virando aqui em casa para ocupar o tempo da criança. E não deixar o psicológico se abater também, né? Porque não adianta você deixar na televisão o dia todo, porque isso também vai gerar um problema psicológico, né? Então, é um desafio, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui, ó, é uma adaptação. Eu estou aprendendo a ter que ficar com a minha filha mais tempo dentro de casa, tá? Como é que eu vou fazer isso? Olha, tentando, tenta uma coisa, tenta outra. Um dia dá certo, outro dia não dá certo, né? E aí você vai aprendendo aí a lidar com o seu tempo, com a sua família, né? Eu sei que alguns devem estar trabalhando, né? Então, às vezes, isso já ocupa um pouco também a cabeça, sair de casa e tal, mas deve ter familiar que não está saindo de casa, né? E aí você tem que tomar cuidado para não brigar demais, para não dar muita confusão, porque ficar em casa não é fácil, ficar muito tempo dentro de casa, né? É cansativo. Tá bom? Pessoal, entrou mais um aqui, ó. A Cleia está solicitando para entrar. Vamos ver se vai conseguir entrar aqui. Aí, apareceu aqui. Cleia, está nos ouvindo? Tá. A gente está adotando o seguinte procedimento aí para evitar ruído. Você fez certo, você já entrou com o microfone desabilitado. Então eu não estou te ouvindo. Se você quiser falar alguma coisa, você habilita o microfone, pode falar que todo mundo vai te ouvir. Tá? Beleza, estou vendo a sua imagem aí. Pessoal, então vamos lá. Então a gente está retomando aí os nossos estudos de programação de computadores, né? A gente já tinha visto várias coisas, já tínhamos resolvido quase uma lista de exercícios inteira, né? Mas nesse tempo todo parado, muita coisa deve ter ficado para trás, né? Algumas coisas a gente esqueceu. Então, assim, só para a gente relembrar lá do início da disciplina, a ideia da programação de computadores é a gente aprender uma linguagem em que a gente possa criar comandos para o computador executar, né? Por quê? Porque a gente consegue fazer com que a máquina execute tarefas para a gente, tá? Ô, Cleia, acho que você está com o microfone agora habilitado aí. Desabilita aí, fazendo favor. Isso. É meu celular, tá? Isso. Clica na imagem, clica na minha imagem aí, ó. Isso, beleza. Então, veja, pessoal. Eu dei o exemplo lá na disciplina para vocês de uma receita de bolo, né? Então, o que é uma receita de bolo? É uma sequência de passos que alguém pode executar para obter um determinado resultado, né? Lembram disso? E aí, a gente também pode fazer isso com os computadores. Os computadores, no início, não tinham essa funcionalidade, isso lá nos anos 1940, 50, né? Você tinha que... Eram máquinas gigantes, mas você tinha que configurar ali e fazer só aquela operação, né? Se você quisesse fazer outra coisa, você tinha que reconfigurar a máquina toda e botar ela para fazer outro cálculo, tá certo? Em determinado momento, as pessoas que usavam, né, criavam e as que usavam os computadores, começaram a perceber que seria possível construir uma parte do computador que armazenasse os comandos. Então, olha só, uma vez que eu sei fazer uma determinada operação,
eu posso escrever esses comandos e se eu quiser fazer aquilo outro dia, eu só boto o computador para executar aquele passo a passo. Né? Então, a ideia da programação é a gente aprender comandos que a gente pode escrever para que o computador execute quando a gente precisar. Tá? Professor, onde que se aplica isso? Isso se aplica, gente, em todos os programas que vocês usam. No celular, no seu notebook, no seu PC de mesa. Tudo que você executa no seu computador foi programado por alguém para fazer esse aplicativo aí funcionar, tá? A gente não vai chegar ao ponto de desenvolver aplicativos avançados, né? O propósito da disciplina não é esse, mas vocês vão aprender, né? A ideia é que vocês aprendam aí o beabá da coisa, né? O mínimo para que, se você quiser depois continuar estudando, você possa. Nos próximos semestres vão ter outras disciplinas de programação, aí já aplicadas em outros contextos, né? Então, o objetivo aqui é que vocês aprendam a lógica básica de programação, tá? Então, gente, para mim poder escrever comandos para o computador, eu preciso saber que comandos ele aceita, né? Assim como, olha, a gente vai conversar com uma pessoa. A gente sabe quais palavras eu posso falar e quais eu não posso falar. Aí tem mais uma pessoa pedindo para entrar aqui, Jonathan. Então, o beabá da programação começa entendendo os comandos de programação, tá? Boa noite, Jonathan. Beleza? Ok. Se você quiser falar alguma coisa, habilita o microfone aí e pode falar, tá? Pessoal, em qualquer momento, qualquer um pode falar aí. Não espera eu pedir para falar, não. Tá bom? Então, assim, a gente já tinha visto alguns comandos. E aí, se você tiver um caderno por aí, pessoal, vamos reescrever algumas coisas, tá? No vídeo lá que eu gravei com algumas dicas para estudar melhor, eu também falo sobre isso. Escrever, pessoal, caneta, isso aqui, ó, é uma ótima ferramenta de estudo, tá? Às vezes a gente acha que agora tudo tem que ser no computador ou no celular, né? E não estou dizendo que não possa ser, mas isso aí, a Cléia está mostrando lá que está com o caderno. Ó, eu trouxe um caderno, vocês verem também que eu estou com o meu aqui, ó. Tá? Isso, olha lá, ó. Isso aí, cara. Isso aí, Flávio. E assim, pessoal, caderno, papel e caneta, né? Não é só para quem está lá no ensino fundamental, no ensino primário, que está aprendendo a escrever. Não. Por quê? Porque a nossa mente fixa melhor as informações quando a gente escreve, tá? Então, a gente viu lá, ó, que todo programa na linguagem visual, ele tem um esqueleto básico, né? Vocês lembram lá como é que é o esqueleto básico? Alguém habilita o microfone aí, fala para mim, como é que é o esqueleto básico de um programa em Visual? O que que todo programa tem que ter? Independente do que eu vou fazer, independente de qual é o problema que eu vou resolver. O que que eu tenho que escrever sempre? Você precisa definir as sequências de passos do programa. Certo. Essa é a parte da lógica, né? Então a gente vai ter que pensar lá, como é que eu resolveria o problema? Mas, né, tudo bem, aí não tem questão de ordem. Você está certo, Vitor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quais são as palavrinhas que eu tenho que escrever no início do meu programa? O que eu preciso escrever? Lembra lá que começa com algoritmo. Então a gente coloca assim, ó. Algoritmo. Abre aspas e coloca o nome do nosso algoritmo, né? Lembram disso? Não sei se dá para ver aí. Lembram, gente? Sim ou não?
Ah, que bom. E depois desse algoritmo, nome do algoritmo, qual que é a palavrinha que a gente vai usar? Não estou ouvindo, tem que habilitar o microfone. Seria variável? É isso, só que aí a gente não escreve a palavra variável toda, é só var, Ah, é. né? Isso aí. Então, debaixo lá do algoritmo vem var, tá? Aí a gente vai pular aí umas 3 linhas no caderno aí e vamos escrever a palavra início, tá? Sem acento. Início, sem acento. E aí vamos pular aí umas, sei lá, 5 linhas. Vamos escrever depois a palavra fim algoritmo. Então fica mais ou menos assim, ó. Né, a nossa estrutura básica aí. Ou seja, todo programa que a gente for fazer, pessoal, nessa linguagem, né? Nessa linguagem Visualg, eu vou usar esses comandos aqui. Tá certo? Se não tiver essas palavras, ou se alguma dessas palavras estiver escrita errado, o processador dos comandos lá, ele não entende o que você quer dizer. Tá? Ele não tem uma habilidade de compreensão como o ser humano. Então, ele é bem metódico. Se tiver uma letra errada, ele considera que é outra coisa, né? Professor, mas eu não tenho computador em casa, eu só tenho um celular. Como é que eu vou estudar programação sem um computador? Ó, pessoal, dá para estudar sim programação sem computador, tá? É claro que tendo um computador é melhor, você tem uma ferramenta a mais. Mas não deixe de estudar porque você não tem um computador. Por quê? Porque programação, pessoal, é muito mais raciocínio, desenvolver a sua habilidade de raciocínio, do que aprender a mexer no computador, tá? O aprendizado de utilização da máquina para programação, ele é simples. É clicar num programa, abrir uma tela e digitar comando. São coisas que a maioria já está acostumado, né? E clicar em alguns botões. Então, isso, em geral, não é difícil de fazer. Você não tem que fazer muita coisa, não tem muito detalhe. O mais difícil mesmo é o raciocínio, é a sequência dos comandos. Como é que eu vou colocar, qual que é a ordem que eu vou escrever para que eles executem e cheguem no resultado correto, tá? Então, assim, ó, se você não tem um computador, você pode resolver, inclusive eu vou pedir depois para entregar a atividade no caderno mesmo. Então, vocês vão fazer lá 1 ou 2 exercícios de programação, né? Vão fazer no caderno, vão tirar foto, tá? E vão mandar para mim ou por e-mail ou no Edmodo. Eu vou definir isso na semana que vem, tá bom? Professor, mas como é que eu vou saber se o programa deu certo ou não? Se está no caderno, se não tem um computador. Como é que eu vou saber se ele está correto ou não? O que vocês me dizem aí? Tem como, gente? Será que tem como? Tem. Tem, ótimo. Como que você faria? O que você acha, Jonathan? Não tem problema se não tiver completo sua resposta, não. Pode ficar tranquilo, tá? O que você acha aí? Ou como você acha que dá para fazer isso? Tipo, vai abaixo, né, no computador, né? O programa tenta, tipo, pelo. Como diz, o comando, né? As variáveis, né? O comando e tenta e executa. E se der certo, é ok. Ou não?
Mas aí eu estou dizendo assim, se alguém não tem computador disponível em casa, só tem o celular, que dá para participar da reunião, mas não dá para digitar muita coisa no celular, é um pouco mais chato. Estou dizendo assim, como é que você pode estudar programação só pelo caderno? Aí fica complicado, hein? Pô, cara, achei que você ia... O caderno não vai dar essa condição, tipo igualzinho um computador. Isso. Mas assim, gente, ó. Se você fizer uma receita de bolo, se eu colocar assim, vamos supor que lá na minha receita de bolo eu colocasse assim, olha, primeiro comando lá, coloque a assadeira no forno. Antes de juntar os ingredientes, se eu fizesse isso assim, coloque a assadeira no forno. Vocês acham que esse primeiro comando estaria certo? Não, ué. Não, né? Por quê? Porque colocar a assadeira no forno é um dos últimos passos. Então, veja, se eu olhar para o meu código e executar ele no próprio caderno, lembra quando lá no quadro eu executava e anotava no quadro o valor das variáveis? Aham. Lembra que a gente escrevia, aí eu ia fazendo passo a passo e anotando ali o valor que cada variável tinha no próprio quadro? Isso, aham. Então, se você fizer isso no seu caderno, você pode perceber se está chegando no resultado correto ou não. É claro que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas não fiquem parados caso vocês não tenham computador, tá? Se vocês tiverem, melhor ainda. Só estou dizendo que dá sim para estudar só pelo caderno, pessoal. Então você tem que escrever o código. Quando você escrever o código, você vai voltar no seu código, só que sem alterar ele. Você vai só olhar o que está escrito e fazer anotando os resultados no papel. Certo. Quando você chegar no final, você vai ver se chegou no resultado correto ou não. Aham. Tá? Essa é a ideia aqui. Mas, enfim, beleza. O esqueleto básico aí, a gente já relembrou, né? Aí, pessoal, entre a palavra var e a palavra início, é onde a gente coloca lá as nossas variáveis, né? Que é o que você tinha dito, Cléia. Correto? O que são as variáveis, gente? Alguém pode me explicar aí? O que vocês lembram que são as variáveis? Não estou ouvindo. Isso. Seria algum número? Mais ou menos. No caso, seria uma identificação. Isso. Tem alguma variável A, B, C? Exato. É isso mesmo, tá? Sua ideia está certa. Então, a variável, pessoal, é um espaço de memória, na memória RAM do computador, que guarda os valores. Tá? Então, assim, não é correto dizer que a variável é o valor. A variável guarda o valor, mas está relacionado, tá? Seu raciocínio está correto. É como se fosse, gente, a folha do caderno. A folha do caderno guarda os dados que a gente coloca nele. Tá? Então, dá para pensar, fazer essa analogia. Então, a folha não é o dado. A folha, ela apenas guarda o dado. E aí você pode folhear o caderno e acessar a informação depois. Você pode apagar, você pode alterar, né? Claro, no caderno, se tiver a lápis, enfim, mas na memória do computador a gente consegue alterar. Mas é isso mesmo. Então, entre a palavra var e a palavra início, a gente coloca as variáveis do nosso programa, que são os ingredientes da nossa receita, né? Então, para a gente fazer o bolo, eu tenho que ter lá ovo, manteiga, farinha, que mais? Uma assadeira, forno, enfim. Então, esses ingredientes é o que você precisa ter para fazer o bolo. Então, no nosso caso, as variáveis, né, que vão aqui no início do programa, ó, é onde a gente vai escrever os ingredientes aí do nosso programa, né? As nossas variáveis. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, o exercício da lista, que é aquela lista que eu já tinha passado para vocês, tá? Vou pegar o primeiro exercício lá, ó. Escreva um programa
para calcular a soma e a média de 5 números inteiros. De novo, escreva um programa para calcular a soma e a média de 5 números inteiros. Então, o que a gente tem que pensar primeiro aí, gente? Quantas variáveis eu vou ter que criar? Começa por aí, tá? Ah, então eu vou fazer um bolo. Que ingrediente que eu vou usar para esse bolo? Depende do bolo, né? Se for um bolo de aniversário é uma quantidade de ingredientes, se for um bolo de fubá é uma outra quantidade, se for um bolo, enfim. Então, assim como também os problemas de programação dependem do problema. Mas nesse caso, para esse exercício aí, eu preciso calcular a soma e a média de 5 números inteiros. Quantas variáveis eu vou precisar aí, gente? Alguém? Seria duas? Duas variantes? 2 variáveis? Eu acho que. É. Seria? O que você armazenaria nessas variáveis, Cleia? A soma. Seria outra 5, professor? Ah, então Cinco. assim, ó. Isso. Então veja, para cada número que o usuário vai digitar, eu vou precisar de uma variável, né? Então ele vai digitar 5 números. Eu vou precisar de 5 variáveis e mais 2, que eu acho que é isso que você estava pensando, para guardar a soma dessas 5 e a outra a média dessas 5. Então vou fazer aí 7 variáveis, tá? Dá para fazer com menos? Dá, mas eu estou começando do básico, né? Estou retomando do básico. Então é mais fácil vocês entenderem assim. Cada valor está numa variável. Eu lembro, acho que foi, não lembro se foi você, Flávia, que comentou sobre o Excel em alguma aula e eu falei que a variável podia ser uma célula do Excel, né? Então, é mais ou menos isso. Olha, se eu tiver que guardar 5 números, quantas células do Excel eu preciso usar? 5 células. Mais uma para guardar a soma e mais uma para guardar a média, digamos assim. Tá? Dá para pensar dessa forma. Então eu vou fazer aqui, ó, var. Eu vou chamar aqui as minhas variáveis. N1, vírgula, N2, vírgula, N3, vírgula, N4, vírgula, N5, vírgula. Eu vou chamar aqui só de S. S de soma, M de média. 2 pontos. Inteiro. Pessoal, vocês conseguem ver bem aqui? É que o meu vídeo, para mim, aparece pequenininho. Mas Não, vocês tá, conseguem... tá excelente aqui. Ah, tá bom? Tá, só segura aí pra nós aí. Só Beleza. afaste um pouco, fica melhor. Baixar um pouco? Afastar um pouco. Ah, afastar. Isso, perfeito. No meu não tá aparecendo mais não, é? Não? Não. Ah, é porque assim, é que ele muda a tela conforme a gente fala. Isso, tá com o menino aqui, ó. Faz o seguinte, assim que aparecer a tela do professor, você passa o dedo em cima, vai aparecer um alfinetezinho. Você clica em cima dele e deixa marcado. Ele vai fixar somente a tela do professor. Isso. Ok. Muito obrigado, Victor. Isso mesmo. Vê se vocês conseguem fazer isso, gente. É porque, assim, esses aplicativos de reunião, eles trocam a tela que é para você saber quem está falando, né? Aí, conforme o Victor falou aqui, ó, conforme aparecer a tela de quem está falando, se você apertar ali na tela, vai aparecer um botãozinho de um alfinete, que é para fixar aquela tela. Independente de quem fala, fica sempre aquela tela. Certo, gente? O meu não aparece alfinete aqui, não. Não? Não.
Talvez se você clicar ali em algum botão que dá para ver todas as pessoas que estão na reunião. Isso. Tá, 7 pessoas. Isso. Aí se você clicar na imagem, clica na minha imagem aí. Ah, agora sim. Agora eu peguei a senha aqui. Deu certo? Deu. Vocês estão vendo invertido, gente, ou tá certa a imagem? Não, tá certo. Pra mim tá certo. Ah, é que pra mim aparece invertido, mas tá bom. Então, beleza, gente. Dá uma olhadinha aí e vão fazendo, tá? Nem tudo vai dar pra vocês copiarem, assim, né? Só pra vocês irem vendo aí como é que tá ficando, tá bom? Ok? Ok. Beleza. Então, de variável, tá ok. E agora? Agora a gente vai colocar os comandos depois da palavra início. Por quê? Porque é onde o programa vai começar a executar alguma coisa. É isso? Isso. E aí, o que a gente vai escrever depois da palavra início aí? Tô seguindo o exemplo do senhor aqui, professor. No lado aqui, ó. Tá. Não, mas não mostra o código não, cara. Eu tô Não. seguindo o exemplo do senhor. Tá, beleza. Mas descompartilha sua tela aí, tá? Ok. Pronto. Esse aí não vale não, hein? Ué, isso aí não vale não. Não, só tô seguindo os passos aqui. Eu tô com o Aham. visual aberto também. Tô seguindo os Não, passos. tá ótimo. É isso mesmo. Pessoal, e aí, gente? O que nós vamos colocar depois da palavra início? Vocês lembram lá que quando a gente executa o programa, aparece uma telinha preta, né? Certo. E aí, o que tem que aparecer primeiro nessa tela preta? Tem que aparecer uma mensagem para o usuário saber o que ele tem que fazer. Perguntando, tipo, um nome? Tipo, alguma coisa assim? Nesse Tipo, caso, a gente não vai pedir o nome da pessoa, tá? A gente vai pedir só para ela digitar 5 números. Então, a gente vai usar um comando para o computador exibir na tela uma mensagem. Digite 5 números inteiros. Uhum. Qual que é o comando, gente, que a gente usa para que o computador exiba alguma coisa naquela telinha preta lá, na hora que ele estiver executando? Ixi. Leia. Quase. Digita? Não, digita é o que você vai mandar ele exibir. É o escreva, né? Tá. Eu escreva, tá certo. Agora que eu entendi. Exato. Eu leia Certo? pra ele ler o número que você digitou e o escreva pra você. Ele dá a caixa de diálogo pra você escrever o número no comando. Exatamente. Isso. Exatamente. Então vai ser aqui, ó. A gente vai colocar assim, ó. Escreva, abre parênteses, abre aspas, digite 5 números. Tá? Só para vocês terem uma... Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Aí, pessoal, é importante a gente ter sempre em mente. Você está escrevendo esses comandos para que o computador execute. Não é uma pessoa que vai ler esse comando e escreva, entendeu? Pô, professor, mas já está escrito, a pessoa vai escrever? Não. É o computador que vai escrever isso na tela. Você tem sempre que ter isso em mente. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque durante vários anos aí dando aula de programação, às vezes as pessoas, os alunos demoram para enxergar que ele está escrevendo comando pro computador. Então, isso que você está colocando aqui é o computador que vai fazer. Não é alguém que vai fazer. Não é uma pessoa, não. É o computador. Ok. E depois, gente? Depois que eu fiz o comando escreva aí. Leia. Leia, exato. Né? Aí, de novo, não é para uma pessoa ler o que está escrito. É o computador
que vai ler, que vai receber o número que a pessoa digitou pelo teclado, Sim. tá? Então, nós vamos usar o comando aí, ó, leia. Onde que nós vamos armazenar o primeiro número, pessoal? Tem que ser em alguma dessas variáveis. Para ficar mais simples, eu vou usar a variável N1, porque fica mais claro para mim, né? Que a variável N1 é para guardar o primeiro número, a variável N2 o segundo, N3 e assim por diante. Claro, você coloca o que você quiser aqui. Se eu quiser colocar N5, eu posso. Mas eu vou colocar N1 aqui para dar uma sequência lógica, para ficar Depois claro. do Né? leia, N1? Leia, entre parênteses, N1. Aham. Certo. Tá? E aí, pessoal, a gente tem que ir aprendendo o que o comando faz e também como se escreve o comando corretamente. Né? Então, tem que ter o parênteses, professor? Tem que ter o parênteses. No comando escreva lá, vai ter que ter as aspas? Vai ter que ter as aspas. Tá? Então, eu vou fazer aqui, olha. Leia N1, ele vai dar Enter, vai digitar e vai armazenar em N1. Depois, leia N2. Eu poderia ir... Qual que é a sua ideia, Jonathan? Antes de eu falar, deixa eu perguntar aí. O que você ia dizer? Tipo, escreva, digite número, 5 números. Aí leia N1, tipo, aí escreva, aí, deixa eu ver aqui. Não vai dar certo, não. Por que não vai dar certo? Ó, interessante. Tipo, vamos aqui, início, né? Aí escreva, aí abre espaço e parênteses, digite 5 números, aí fecha de novo, né? Aí leia. Isso, beleza. Aí abre lá N1 e fecha, né? Aí, aí escreva, aí digite N2, aí já ia dar certo, né? Não daria erro, não, mas assim, ó, vamos fazer um exemplo. Ó, imagina que eu peço para você, Jonathan, me fale 5 números. Aí você vai lá e fala, número 2. Aí eu falo de novo, Jonathan, me dê 5 números. Aí você vai ficar, mas não faz sentido, professor. Eu nem terminei de falar os 5, você já quer outros 5? Então eu acho que como a gente já escreveu aqui, ó, digite 5 números, a pessoa já entende que é para digitar os 5 números, né? Para fazer a tarefa. Certo. Agora, a gente poderia fazer assim, o escreva aqui em cima, falando assim, ó, digite o primeiro número. Aí leia N1. Aí depois, outro escreva, digite o segundo número. Aí leia N2. Aí digite o terceiro número. Dá para fazer também, não tem problema. Foi nessa pegada que eu fiz aqui, o primeiro código aqui. Tudo bem, tá? Fica mais fácil para poder organizar no papel. Talvez, Eu tô fazendo, gente, sem tantos escreva aqui, para a gente otimizar o tempo da aula, tá? Certo. Mas dá para fazer das duas maneiras, não tá errado, não. Eu acho até que é só a questão do código que fica maior, mas a questão da funcionalidade é a mesma. A funcionalidade é a mesma. Só que, veja, eu acho que talvez para o usuário fica mais claro o que ele tem que fazer. Né? Então, é uma questão de escolha, não tem errado e certo nesse caso aí não, tá? Então eu vou fazer assim, ó, leia N3. Tem que passar um corretivo aqui, porque eu escrevi o fim algoritmo. Um de vocês aí pode só riscar o fim algoritmo, tá? Não precisa se preocupar não, porque nós não temos enter no caderno, né? Ainda, né? Então, no meu caso, tá assim, ó.
escreva, digite 5 números. E aí depois, leia N1, leia N2, leia N3, leia N4 e leia N5. Ok. Tá? Só para ficar claro, o que vocês estavam falando era colocar um escreva entre cada leia desse aqui, só para cada vez que ele digitar aparecer uma nova mensagem, né? Isso. Para quem tem computador aí, gente, faça dos dois jeitos. Faz de um jeito, roda, chega até o final. Muda, faz de outro jeito, roda de novo, para você ver, para você começar a perceber que jeito você gosta mais. Não tem um aplicativo próprio para um celular que roda igualzinho de um computador? Pô, cara, eu acho que deve ter, Jonathan. Deve ter. Mas deve ser pago, né? Não, eu acho que deve ter algum gratuito, tá? Eu não baixei nenhum no meu celular para testar, mas depois, lá no Google Play deve ter sim. Procura algum que aceite a linguagem Visualg, que é essa linguagem que a gente usa aqui, tá? Pode ser que algum comando tenha alguma diferençazinha. Tipo assim, olha, às vezes em vez de ser escreva, seja exiba. Uhum. Mas a lógica é a mesma, é só você substituir o comando por outro. O raciocínio é o mesmo, tá? Essa é uma outra dica aí, né? Que você lembrou. Que dá para usar, dá para fazer alguns testes no celular. Não vai dar para escrever coisa muito grande, mas é uma ferramenta também para vocês testarem. Beleza, e depois, gente? Então aqui, olha, nesse ponto que eu tô, né? Imaginando que eu vou executar o programa aqui, ó. Aqui eu criei as variáveis. Aí, aqui eu tô exibindo a mensagem, tô pedindo para o usuário armazenar os números. Então, eu vou imaginar aqui, ó. Deixa eu achar minha caneta vermelha. Aqui. Por exemplo, eu vou imaginar que o usuário ali digitou primeiro número 7. Depois ele digitou 4, 3, 2 e 8. Eu vou escrever de caneta só para ficar fácil de vocês enxergarem, mas aí quando vocês forem anotar, vocês escrevam de lápis, tá? Porque vocês podem apagar. Então eu vou imaginar que quando o computador pediu para o usuário digitar um número, ele foi digitando aqui, ó, 7, depois 4, depois no N3 ele digitou 3, depois no N4 ele digitou 2, depois no N5, 8. Então, gente, não acabou não, tá? É só para a gente fazer o passo a passo. O que eu vou fazer aqui, ó? Do lado aqui, ó. Aqui do lado, ó, eu vou colocar as minhas variáveis, ó. E aí eu estou simulando que eu sou o computador. Isso não faz parte do código, gente. Isso aqui é para teste, é para você testar se o seu código vai dar certo. Então eu vou colocar assim, ó, N1 faz um risquinho aí. N2 faz outro risquinho. N3 faz outro risquinho. N4, outro risquinho. N5, outro risquinho. S, outro risquinho. M, outro risquinho. Olha lá. Aqui do lado. Estão vendo aí? Sim. Por que eu fiz isso, gente? Porque as variáveis que a gente criou é isso que o computador vai fazer, isso que você pode imaginar. Claro que não é desse jeito, né? Tem muito mais detalhes lá que a máquina faz na eletrônica do computador, mas dá para entender isso.
Então, vamos supor que o usuário digitou lá 7, 4, 3, 2 e 8. Ó, então, eu coloquei de lápis aqui, ó. Tá? Beleza. Como é que eu vou escrever, gente, para que o computador faça a soma desses números? Que comando aí que eu vou ter que escrever depois de ler os 5 números para o computador realizar a soma dos números? Alguém aí tem alguma ideia? Eu tô 0. Zero? Então a gente vai fazer assim, ó. Qual variável vai guardar a soma? É o S, né? A gente não tinha criado a variável S para guardar a soma? Então eu vou fazer assim, olha. S recebe... Lembra lá do comando de atribuição? Esse comando aqui, ó. S recebe o quê? N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5. Isso aqui quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o computador não vai perguntar nada para o usuário. Ele vai simplesmente guardar a variável S aqui, ó, que está do ladinho esquerdo da seta, o resultado dessa conta. Tá? Ele vai guardar o resultado aqui dessa operação que a gente escreveu. Certo? Certo. Beleza. E como é que nós vamos fazer para calcular a média? O que é a média, gente, de 5 números? É a soma dos 5 números dividido por 5. Né? Se eu tiver a média de 10 números, é a soma dos 10 números dividido por 10. Então, é sempre a soma dividido pela quantidade de números. Isso que é a média. Tá? Então, a média aqui vai ficar assim, ó. M recebe... Aí eu vou abrir parênteses, N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5 e barra 5. Lembrando aí que a barra... Cadê aqui? Aqui, ó. Meu Deus, eu não sabia onde é que tá. Tá dando para ver aí? Sim, sim. A barra, né, é o operador de divisão. Tá aqui no finalzinho. Por aqui, assim, ó. Então, pessoal, lembra lá dos parênteses, ó? Por que eu tenho que colocar esse parênteses aqui? Um no início e outro no final aqui. Porque a média eu tenho que dividir só no final, né? Eu não posso dividir o número aqui e somar com os outros. Tá errado, isso não é média. A média é soma todo mundo, depois divide o resultado por 5. Então tem que colocar o parênteses, tá? Professor, e se eu não colocar os parênteses? Vamos ver como é que fica, gente? Se eu colocar ou se eu não colocar? Ah, professor, mas você já disse que tem que colocar.
Sim, mas é para você desenvolver o raciocínio. Qual que é a diferença de colocar o parênteses aqui ou não? Então faz o seguinte, ó. Pega quem tiver, deixa eu ver, no celular. Acho que dá para abrir uma calculadora aí, né? Quem tiver no computador pode abrir no celular ou no computador. Pega a sua calculadora aí. Vai. Então, eu vou colocar aí, ó, pensando que o usuário digitou os números que eu coloquei aqui, né? 7 Sim. mais 4 mais 3 mais 2 mais 8. Então, de novo, ó. 7 mais 4 mais 3 mais 2 mais 8. Ok. Então, dá um enter aí, ou dá um igual aí, calcula a sua soma. Ó, então, a soma tem que dar 24 para esses números, tá? Não quer dizer que sempre vai ser 24. Não. Se o usuário digitar esses números, tem que dar 24. Ok. Agora vamos dividir por 5 aí, ó. Então, 24 dividido por 5. Então, a média de 4,8. Isso. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou verificando qual é o resultado que esse programa tem que exibir se eu digitar esses valores de entrada. Se ao executar o programa der resultados diferentes, tem alguma coisa errada. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos refazer. Agora limpa a sua calculadora aí. Se eu não tivesse os parênteses, ó, se eu fizesse só assim, eu vou escrever a linha de vermelho aqui, ó. Já vou mostrar na tela aí. N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5 dividido por 5. Ó. Vamos supor que eu tivesse essa linha vermelha. Ela está errada, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a linha de cima tem parênteses no início e no final e a outra não tem. O que o computador faria se ao invés de escrever essa linha de cima, eu escrevesse essa linha de baixo? O que o computador faria primeiro é essa divisão aqui do final, ó. Tá? Então, o que ele faria primeiro aí, ó? Ele faria assim, qual que foi o último número lá? 8. Ele faria assim, ó, 8 dividido por 5... e dá 1,6. Correto? Então, ó, 8 aqui dividido por 5 dá 1,6. Mas a minha lapiseira foi dar prego bem agora. Vocês estão acompanhando meu raciocínio aí, gente? Não. Tá, depois eu desentupo essa lapiseira aqui. Vamos lá, deixa eu pegar um lápis aqui. 8 dividido por 5, ó, dá 1,6. Aí 1,6 mais os outros números. 1,6 mais 2, mais 3, mais 4, mais 7. Será que vai dar o mesmo resultado que a gente teve antes? 4,8? Quanto que vai dar aqui, ó? 1,6 mais 2, mais 3, mais 4, mais 7. Aqui deu, ó, 17,6. Então, a média aqui deu 17,6. Tá vendo que, às vezes, ó, um parênteses que eu coloco ou não coloco, muda o resultado. Tá? O que tá certo é colocar o parênteses. Nesse caso, aí, englobando todo mundo. Por quê? Porque a média é calculada depois, no final. Né?
E aí, por último, pessoal, o que eu tenho que fazer é usar aqui um comando escreva, né? Escreva. Aí eu vou colocar assim, ó, soma, 2 pontos, fecha aspas, S. E escrevam média e aí no final aqui, fim algoritmo, tá? Então, depois que eu calculei lá a soma e a média, eu usei 2 comandos aqui, escreva. Aí eu usei o escreval com L, porque eu quero que a soma e a média apareçam uma debaixo da outra. Eu não quero que fique tudo embolado na mesma linha. Né? Então, eu coloquei aqui, escreva. O que está entre aspas, essa palavra soma, é só para o usuário saber o que é aquele número que vai aparecer do lado. Se é soma, se é média, se é produto, se é integral, derivado, enfim. Só para ele saber o que é. Ah, é uma soma. Embaixo aqui, média. Essa palavra média também é só para aparecer uma mensagenzinha para o usuário saber o que está escrito ali. Tá bom? E aí, por fim, algoritmo, que fecha o nosso algoritmo lá em cima, né? Então, algoritmo, fim algoritmo aqui embaixo. Tá? A gente pode visualizar, ó. New Finis. O quê? O... Infinity? Como que é? Ah, tá. Você deve estar falando do fim C. É o Fince. Mas é que a gente não Isto. usou o C. Nesse programa não está verificando se o número é maior, se é menor. Então, se não tem o C, não tem o fim C, entendeu? Ah, sim, ok. Você só fecha algo que você abriu, tá? Pessoal, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, ó, e eu vou fazer isso aqui lá no Visualg. Só para a gente relembrar aí. Negócio de compartilhar aí não pode não, hein? Tem que tomar cuidado, né? Deixa eu ver aqui, acho que é o apresentar agora, né? É isso mesmo. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Deixa eu ver. O que vocês estão vendo aí? Sim, estamos. Hã? Eu tô vendo a tela aí do sistema. Isso, é a desktop aí do Windows, né? Exato. Beleza. Então, pessoal, ó, para quem tem um computador ou depois pode baixar um aplicativo, né? Talvez o aplicativo não vai ter essa mesma cara, assim. Mas, pessoal, isso aqui é igual carro, ou moto, ou bicicleta. Né? Se você sabe dirigir um Gol, você sabe dirigir um Palio. Você sabe dirigir um Uno, você sabe dirigir um Fiesta. Não tem o cara, não, eu só sei dirigir Gol. Não, por quê? Porque todo o programa, toda a IDE, né, que são esses programas que a gente usa para programar, eles têm essa mesma cara, assim. Tem um lugar para você digitar o código, tem algum lugar para você salvar, tem algum lugar para mandar executar. Tem outras coisas? Tem, mas em geral é isso. Então você tem que tentar se situar dentro disso. Tá bom? Eu vou apagar esses comentários aqui, ó. Tá? Essas linhas aqui que tem barra, ó, 2 barrinhas, ó.
elas ficam verde, indicando que isso aqui é um comentário. Então, isso aqui não altera o código, é só uma anotação. Então, eu vou apagar aqui. Vou tirar aqui também. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque fica mais limpa a tela, fica mais fácil de enxergar. Então, aqui nas variáveis, ó, eu vou criar N1, N2, N3, N4, N5, M e S. E aí vou colocar aqui, ó, inteiro. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, gente, porque a gente já discutiu o programa, né? Então, escreva, digite 5 números. Leia N1, opa, leia N2, leia N3, leia N4, leia N5. Depois, a soma vai ser N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5 e a média recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5 barra 5. Escreva o soma, vírgula S, escreva o média M. Ok, pessoal? Ok. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou digitar os mesmos números que a gente colocou no caderno, tá? E aí, a gente vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Estão vendo a telinha preta aí? Saudade, né? Então, eu vou colocar lá, ó, digite 5 números. 7, aí Enter. 4, Enter. 3, Enter. 2, Enter. 8. Opa! Deu um erro aí, gente. Não sei se vocês conseguem ler, não sei se a imagem fica em boa resolução, mas eu vou ler para vocês, ó. Visual i3 encontrou o seguinte problema em seu algoritmo, na linha 14. Então, por isso que as linhas são numeradas aqui do lado, ó, para que facilite você saber onde é que está o erro. Erro na atribuição de valores à variável m. Aqui tanto faz m maiúsculo ou minúsculo, tá? O visual não importa. Então, o m aqui é a variável que a gente criou lá em cima. Real para inteiro. O que está acontecendo aí, gente? Alguém saberia ou poderia tentar, sem compromisso de acertar, poderia tentar dizer o que está errado aí? Então, o que acontece, gente? Ó, qual que é o valor da soma? O valor da soma é 24. 24 redondo, assim, né? Inteiro. Qual que é o valor da média que a gente calculou para esses números? Não é 4,8? Não foi, gente? 4,8? Foi. 4,8 é um número real ou é inteiro? É real. Real, né? Um número com vírgula.
A gente aprendeu lá no primário, é um número quebrado, digamos assim, né? Não é um termo correto na matemática, mas vamos usá-lo aqui para a gente entender. Então, pessoal, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu estou tentando guardar um número real, que é 4,8. O resultado dessa média aqui é 4,8. Ele está dizendo que eu estou tentando guardar esse número real dentro da variável que é do tipo inteiro. E aí vai dar erro. Ah, então esse que é o problema. Ok, conseguimos identificar o problema. Como é que eu vou corrigir, então? Ah, professor, digita outros números aí que a média vai dar um número inteiro. Não, não vale. Isso aí você está roubando, né? Você tem que corrigir para qualquer número. Então, a solução, pessoal, é transformar a minha variável média, eu vou tirar ela aqui, ó, das variáveis inteiras, e vou colocar ela aqui embaixo, ó. M, dois pontos, real. O nosso raciocínio está certo, ele continua o mesmo. Só uma questão de ajuste aí do tipo de dado. Por isso que é importante, se a variável inteira é real, caractere ou lógico, tá? Aí, beleza, ó, vou mandar executar aqui de novo. Vou digitar os mesmos 5 números. 7, 4, 3, 2, 8. Olha lá, ó. A soma deu 24 e a média deu 4,8. O mesmo resultado que a gente teve aqui no caderno, né? Ok, gente? Conseguiram enxergar aí? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Sim? Opa. Então, pessoal, programação é isso, assim, você elabora um raciocínio, né? Pensa como é que você vai resolver, faz aquilo ali e coloca para executar. Ou no caderno, você que vai ter que executar, então, como eu fiz aqui, né? Como eu coloquei aqui, ó. Isso aqui, pessoal, eu estava testando, ó. Veja que eu cheguei no mesmo resultado aqui no caderno. Só precisei de uma calculadora aí para fazer a continha. Mas o raciocínio aqui eu fiz no caderno. Então eu posso estudar programação, pessoal, sem computador. Tá? Não fiquem presos. Ah, não, eu não tenho computador, então eu não vou estudar programação. Não fiquem amarrados nisso, não. Tá bom? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer, sei lá, por exemplo, eu vou abrir aí para vocês se quiserem falar alguma coisa. Alguma dúvida específica que vocês se lembrem que estavam tendo quando a gente estava tendo as aulas presenciais. Ah, gente, desculpa, eu estou compartilhando a tela, né? Eu vou interromper, eu estou mostrando o caderno aqui, vocês não estão vendo. Aí, agora sim, ó. Vocês estão vendo minha tela aí de novo, né? Agora sim. Ah, tá. Então, ó, só para relembrar aqui, ó. Então, eu obtive os mesmos resultados que eu tive lá no Visual, tá? Então, quando eu estava fazendo aqui, ó, as variáveis, anotando, eu já estava testando o meu programa, gente. Lá em riba, lá no VAR lá, só tem que colocar lá o M, né? Isso, Dois exato. pontos Aí, real. exato. Aí tem que fazer essa correção aqui. Pessoal, esse tipo de erro, tá? É um erro menor de tipo de dado, tá bom? Eu não vou considerar que está totalmente errado porque vocês erraram o tipo de dado variável. Tipo, tá? fazendo o caderno, quem pode corrigir certa é só o visual. Depois de um tempo de experiência, você vai acostumar com isso, mas se em algum exercício que vocês me mandarem, o único erro for o tipo de dado aqui que não está correto, não tem problema.
Claro que se for um erro totalmente, né, se eu falar assim, peça para o usuário digitar 5 números reais, aí eu já disse qual que é, né? Aí vocês têm que prestar mais atenção. Mas nesse caso aqui, é a média que pode ser real, porque como tem uma divisão, a divisão pode dar um valor quebrado. Então, esse erro é um erro mais tranquilo, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas é isso, pessoal. Ó, aí, o que eu fiz aqui? Ó? Como eu fiz a caneta, eu fiz um rabisco mesmo. Tá? Eu risquei aqui, ainda escrevi errado depois. Pus aqui, papapá. Então, como é que vocês podem estudar, pessoal? Faz no caderno, gente. Professor, dá mais trabalho, é demorado. De fato mas você aprende mais. E aí depois você usa o celular. Em vez de você escrever direto no celular, faça uma versão inicial, teste, coloque de lápis aqui dados que você vai simular, que você vai digitar, e veja aqui no caderno qual que é o resultado que eu acho que tem que dar. Aí depois você vai no computador ou no celular. Porque você já vai sabendo o que você espera que vai acontecer lá. Tá? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Dá pra gente fazer mais um exercício aí. Aí a gente podia fazer agora um programa que usa o comando C, né? Vocês falaram do C lá. A gente podia fazer um que usa o C para vocês lembrarem, né? O que vocês me dizem? Pode ser? Pode. Estudar em casa dá uma canseira, hein? É cansativo, cara. Tranquilo. Na verdade, gente, assim, ó, aprender é cansativo. Qualquer coisa que você vai aprender é cansativo. Não importa mas se na escola eu acho que é melhor. Eu também prefiro o ensino presencial, né? Eu tenho mais facilidade de estabelecer horários, de cumprir as regras, porque alguém que não tem nada a ver com a minha vida vai ter mais dificuldade de burlar as regras. Certo. Mas, como eu estava dizendo no início da nossa conversa, gente, não espere a coisa virar crítica para vocês começarem a se adaptar, tá? A gente não sabe exatamente quando as aulas vão voltar, nós temos um calendário aí até meado de junho, né? Mas daqui até lá, vocês já viram, a primeira vez foi prorrogado de novo. Então, pode acontecer de prorrogar de novo. Enfim, a gente vai ter que aprender a trabalhar dessa forma. Né? Eu, pelo menos... pode falar. Eu trabalho no máximo, assim, se eu for corrigir certo, vai ser umas 10h30 por dia. Uhum. Aí fica, tipo, chegar em casa, eu cheguei em casa, eu abri o programa, eu tava no meu serviço, eu vim correndo, eu vim pra casa. Uhum. Aí, tipo, dependendo da programação do senhor Gozinho, vai ser meio difícil pra mim tentar buscar já o início da aula, pra mim passar as atividades para o senhor, para a professora Chayane, para o Flávio, para o professor Miguel também, né? Uhum. Aí assim, ó, cada professor vai definir uma metodologia para vocês entregarem as atividades, tá? Alguns podem pedir por e-mail, outros podem usar alguma plataforma, o Edmodo, o Classroom, ou alguma outra plataforma. Então aí vocês têm que ver com cada professor. O professor Miguel tem um aplicativo já para ele passar alguma coisa assim ou não? Cara, eu não perguntei para ele. Tá? Que eu, pelo estudo aqui, pelos grupos aqui, foi o único que não, como falar, se manifestou, né? Entendi. Mas é porque é o seguinte, cara, as atividades da disciplina dele vão começar só, sem ser na próxima semana, na outra ainda. Sim. Então a gente tem 4 semanas de planejamento. Essas 2 primeiras semanas, a turma de vocês tem atividades minha e da Chayene.
Isso. Da Cheyenne tem que nessas entregar duas aqui é dia primeiras- 29, né? Nessas duas primeiras, vocês vão entregar atividades aí só dessas duas disciplinas. Ó, do senhor, Depois, qual? Você mandou no grupo ou não? não, ainda não mandei, tá? Mas vai ser um ou dois exercícios aí de programação, e eu também vou pedir para vocês fazerem um resumo. Mas eu vou postar lá no grupo ainda, tá? Mas é um resuminho pequeno, gente. É coisa para vocês relembrarem lá os comandos. 40 linhas. A próxima, talvez. Essa vai ser Pouco mais light. conteúdo. Pouca coisa. Tá bom? Mas assim, gente, é um período de adaptação mesmo, tá? A gente vai se adaptando. Tomara que volte às aulas presenciais o mais rápido possível. Só que eu prefiro trabalhar com o pior cenário, assim, pensando no pior. Porque se vier o melhor, eu fico feliz. Se vier o pior, eu já estou preparado para ele. Agora, se eu trabalhar só com um cenário bom, pode ser que ele não aconteça e aí eu vou sofrer mais ainda, né? Isso é verdade. Tá? Professor, Pode falar. no caso, assim, teria como, assim, fazer um final de semana videoconferência, assim, igual agora. Final de semana durante o dia, porque igual eu, assim, chego nesse horário, tô super cansada. Eu tô numa semana, assim, numa semana não, uns meses de injeção. Para mim seria, assim, mais, assim, eu aprenderia melhor durante o dia. Por exemplo, um sábado, igual nós. Eu mesmo não saio no final de semana. Porque eu sou a pessoa que tem que sair menos. Meu serviço é mais contaminado que tudo. Entendi, Cléia. Aí, para mim, assim, seria bom, assim, se conversar com o pessoal, né? Assim, durante um sábado de tarde ou um domingo, porque hoje em dia a gente não pode sair de casa. Aí, eu, no caso, eu aprenderia melhor, porque esse horário a gente tá cansado. Tô super cansado. Eu acho que eu tô mais cansada esses meses de quarentena do que eu, quando nós não tava mês de fevereiro, março, eu não tava tão cansada. Agora, você trabalha na área da saúde, né? Oi? Você trabalha na área da saúde, né? O pessoal tá Sim. bem Tanto é que atarefado aí, né? o meu local de trabalho que eu trabalhava era a farmácia perto da Vila Guaporé. Agora, eu pedi para sair porque lá está sendo onde está atendendo o pessoal de Covid. Aí eu pedi para sair, agora estou trabalhando no posto de saúde aqui em cima. Só que a gente vive na pressão. Você imagina o jeito que a gente trabalha, é capacete, é um monte de coisa que a gente fica com a cabeça doendo. Se tivesse assim, como conversar com o pessoal aí, sendo num sábado de tarde ou num domingo, que hoje em dia a gente quase nem sai de casa. Entendi. Então, o Cléia, assim, não tem como a gente determinar isso, tá? Mas fica como uma sugestão. Eu posso, né, falar para os professores, eu fiz uma reunião com os alunos do primeiro semestre, né, ouvir essa sugestão aí de tentar fazer alguma reunião online ao final de semana, né? Mas assim, eu não posso determinar que seja assim, tá? Não tem como eu colocar essa regra. Mas, se os professores puderem, acho que eles conseguem fazer. Por exemplo, como eu estou fazendo essa live hoje, eu acho que para mim fazer uma outra no sábado e uma outra no meio da semana vai ficar bem puxado, né? Mas, de repente, na próxima vez que a gente for se encontrar, tipo assim, vai passar essas 2 primeiras semanas, depois vocês vão ficar 2 semanas fazendo atividade de outras disciplinas. Então, de repente, quando a gente voltar de novo, aí eu posso pensar numa reunião sábado, por exemplo. Tipo, igualzinho a Cleia tava falando aí. Tipo, fazer dia de semana, por exemplo, segunda a sexta, tipo, passar uma atividade, por exemplo, nós faz ou no domingo. Aí, meio de semana, o senhor passa umas atividades que não muito, como se diz, não é muito grande, mas, tipo, dá para resolver e fazer a correção no domingo. Ou não tem como? Não, acho que dá pra gente ajustar. Acho que dá pra gente ajustar, sim. Com todo professor, tipo, passar um exercício em meio de semana, a gente tenta fazer, aí não faz igualzinho que o senhor tá fazendo aqui, videoaula, e nós tentar corrigir. Tá.
Então, aí só assim, gente, não cria expectativa de que eu vou conseguir fazer todos os professores Não, fazerem sim. isso, tá? Mas a gente pode apresentar essa demanda, né? E eu assim, gente, eu sou uma pessoa super aberta a adaptações, dentro daquilo que dá para fazer, né? Então, por exemplo, se de repente a maioria da turma achar que compensa mais fazer num final de semana, eu me disponho a fazer isso. Não vou garantir agora que eu vou fazer esse final de semana, por quê? Porque eu já estou fazendo a live hoje e já vou fazer uma outra amanhã com o terceiro semestre. Então, para mim fazer uma no final de semana, né, seguida assim, fica puxado, tá? Então, eu tinha pensado em fazer uma no início da semana seguinte, de repente segunda ou terça, mas aí para a próxima, no meu caso, eu posso fazer. Agora, por exemplo, se a Chayenne não fez nenhuma live ainda, se ela for fazer, eu não sei se ela vai fazer, o professor é que decide isso. Se ela for fazer alguma coisa, aí a gente já sugere que possa ser feito no final de semana. Tá? Isso que eu vou fazer, isso que eu vou passar essa demanda. Aí o professor é que vai avaliar, pessoal. Se eu não me engano, nós tem umas atividades da professora Chayenne. Aí, tipo, nós mandava para ela e ela, tipo, tirava, como fala, um debate, né? Tipo, sobre a resposta, as perguntas que nós respondeu pelas atividades dela, né? Mas ela faz isso por e-mail, por exemplo. Isso. Sabe o que eu tava pensando aqui, professor? Gerar um cronograma durante o final de semana, sábado, domingo. Seria melhor no domingo, que é um horário que tá todo mundo à disposição para poder fazer as videoaulas. Aí, gerar um cronograma, por exemplo, às 3 da tarde, uma aula da Chayenne, às 4 da tarde, uma aula da professora Adélia, às 5 da tarde, um exemplo, uma só aula. Seria da hora gerar um cronograma a partir do final de semana. Domingo, por exemplo, é um bom horário para todo mundo. Entendi. Então, assim, ó, só para vocês entenderem, gente, eu não consigo... Eu posso conversar com os professores, ver se a gente chega em um acordo. Só que o professor, o docente, se ele falar assim, olha, domingo eu não trabalho final de semana, né? Eu sou pago para trabalhar de segunda a sexta. E de fato gente. Então a gente não pode obrigar ninguém a trabalhar no final de semana se isso não faz parte do regime de trabalho. Tá? Então, assim, mas eu entendi a sugestão de vocês. Então eu vou entrar em contato com os docentes, porque a gente está num período de verificação. Então, essas primeiras semanas é assim, ó, gente, o que cada um fez, o que deu certo, o que não deu certo, e eu vou trazer essa demanda que vocês estão apresentando. Se a gente conseguir que alguns professores se disponham a fazer isso, aí a gente consegue atender essa solicitação. Eu só não vou garantir porque final de semana não faz parte do nosso regime de trabalho, tá? Mas se o docente se dispuser a fazer, tá ok. Tá bom? E aí eu me comprometo a levar isso que vocês estão falando. Então, professor? Diga. Eu acredito o seguinte, eu acredito que todos nós estamos surpresos, porque a gente achou que não ia dar certo, podemos dizer assim, o aprendizado, né? E até então, com a videoaula, está sendo maravilhoso, entendeu? Hoje foi top, foi bom, entendeu? Foi bom. A gente conseguiu, bom, pelo menos eu consegui assimilar alguma coisa, aprender alguma coisa aqui, entendeu? Certo. Então, se todos adaptassem esse meio, entendeu? Eu acredito que seria melhor para nós, entendeu? Então é isso. Então eu acho que é questão de horário. Nós sabemos que final de semana já não, para os professores já fica ruim, né? E nós temos que aprender também a adaptar no meio da semana, porque nós estudamos no meio da semana. Eu trabalho, entendeu? Eu trabalho e eu saio de casa às 7h10, eu só retorno hoje eu retornei às 18h30, entendeu? Então, se tivesse aula hoje, praticamente eu ia chegar atrasado. Então, a gente tem que aprender a adaptar também no horário normal. Entendeu? De uma forma ou de outra, a gente tem que aprender a fazer isso. Porque se voltar às aulas, como é que a gente vai fazer? Exatamente. Pelo menos um pouquinho. Se eles deixassem, se eles fizessem o que o senhor está fazendo agora, para nós seria produtivo demais, seria bom demais da conta, entendeu? Isso, concordo com o jovem aí, com o Flávio, tipo, um exemplo de atividade, igualzinho o professor tá passando para nós aí, aula tal, passando assim para nós, em vídeo aula, mostrando, explicando pra gente, e tipo, no domingo ou meio de semana, enviar pro nosso e-mail pra gente tentar resolver, né? Sim.
Não, eu entendi, gente, e vou levar essa sugestão, tá? Acredito que a gente vai, né, tentar chegar num acordo, numa adaptação do que puder ser feito. Tá bom? Então, todos nós estávamos com medo, achando que não iria talvez funcionar tão bem igual funcionou hoje, podemos dizer assim, né? Uhum. Então, funcionou, deu certo, entendeu? Deu certo. Pelo menos eu consegui aprender aqui alguma coisa. Eu acho que se todos fizessem assim para nós, seria excelente. Seria bom demais. O professor, Diga. aí no caso esse por meio do match, eu acho bem melhor do que aquele Edmodo, né? Aquele Edmode lá é meio aquele lá no meu computador não abre. Entendi. Só que assim, Esse o Edmodo eu não uso para fazer reunião, nem sei se dá para fazer reunião por lá. O que eu uso, o Edmodo, é só para postar atividades e também para que os alunos postem a resolução. Isso, porque a professora Chayane falou para nós sobre uns grupos que ela passou, tipo, um trabalho lá sobre disquete, placa-mãe, essas coisas, etc. Isso. Então, mas o Edmodo é uma coisa mais estática, é como se fosse uma rede social, ele parece com uma rede social. Então, você tem os grupos, que são as turmas, o professor posta, por exemplo, uma atividade, todo mundo já recebe lá, né? Mas para conversa, ele não é usado, não, tá? Esse tipo de aplicativo que o senhor mostrou aí para nós, eu nem sabia que existia um trem desse aqui, eu achei ótimo demais. Tipo, interagir igualzinho, tipo, dentro da sala de aula, mas tipo, exato. A atenção muda bastante, porque, tipo, aqui em casa ou na casa do senhor, tipo, tem a esposa ou tem um filho e tal, e tá aquela bagunça geral. Então, aí já muda completamente. Por isso que o professor pede para desligar o som, né? Porque acontece, né? Eu aqui em casa também, né? Tem vizinho que tem cachorro e às vezes passa carro de som. Tarde da noite não, mas às vezes passa motoqueiro aqui fazendo barulho. Ou a gente bate no computador, né? Se eu bater aqui, vocês vão ouvir um barulho bem chato aí, tá vendo? Sim, mas a atenção, mas... por exemplo, onde que eu moro, esse tipo, tá gritando lá, vizinha, ou os vizinhos, não sei. Ai, socorro, isso aqui. Aí você vai largar aqui e vai ver o que tá acontecendo. Aí a atenção já era. Exato. Aí você tá dentro da sala de aula lá, já é outros 500, né? Exato, a sala ajuda você a se concentrar, né? Uma coisa que tá menos sob o seu controle e você tem que se ajustar a um cenário maior. Em casa, o controle é seu, e aí fica fácil de você mudar a programação. É onde a gente cai em algumas armadilhas, né? Mas é isso, gente, ó. O que vocês estão percebendo aí? Que vocês precisam se adaptar a essa realidade, vocês precisam ter rotina. Por exemplo, gente, nesse mês de aula aí que a gente vai ter, se alguém marcar alguma atividade, é claro, agora não está tendo tanto, porque as pessoas não estão saindo de casa, mas de repente vai ter um show, uma live, um filme que você se interessa, no horário de aula. Começa, gente, a tirar esse horário aí da noite, que é o horário que vocês têm do curso, para estudar. Professor, eu não consigo estudar das 7 às 10h30. Estuda 1 hora. Começa estudando nessa primeira semana aí, pelo menos 1 hora por dia. Na segunda semana, você pode tentar fazer assim, ó, segunda, quarta e sexta, 1 hora, terça e quinta, 1h30. Né? Ou se você não consegue 1 hora todo dia, começa lá, segunda, quarta e sexta, 1 hora por dia. Na segunda semana, você tenta pular para 1h30. Na terceira semana, você tenta colocar 2 horas, ou colocar 1 hora na segunda, na quarta e na sexta, e mais meia hora na terça. Para que você vá criando um ritmo. Isso aqui é igual corrida. Se você tentar correr hoje 5 quilômetros, né, se você não tiver treinado, você vai cansar. Mas se você começar a caminhar 1 semana, na outra você corre um pouquinho e caminha, você vai aumentando, daqui a pouco você consegue chegar nesse ritmo. Então é uma questão de treino, é treino, entendeu? É costume, é treino, tá? E eu também estou passando por isso, pessoal. Todo mundo está se adaptando. Alguns com mais condições, outros com menos, mas
cabe a cada um de nós ver aí o que dá para a gente fazer. Tá bom? Professor, no caso do calendário acadêmico, o senhor sabe, assim, um tempo mais ou menos quando vai estar terminando esse semestre? Não sei, Cleia. Não sei, porque assim, se a gente for seguir só com as aulas à distância e as aulas não presenciais, a gente vai conseguir caminhar na mesma velocidade com que a gente estava. Entendeu? Então, se a gente parou aí 40 dias, a gente vai esticar o calendário 40 dias. Se as aulas presenciais voltarem, dá para a gente fazer as aulas presenciais e ainda algumas atividades não presenciais. A gente consegue, de acordo com a LDB, executar até 20% da carga horária à distância, mesmo para um curso presencial. Entendeu? Então, a gente consegue fazer as aulas presenciais e mais algumas atividades que vocês podem fazer no final de semana para repor esses 40 dias, para diminuir a extensão do calendário. Mas a gente não sabe se vai dar para fazer isso, porque as aulas a gente não sabe se vai voltar ainda. Mas tem mais de 40 dias, não tem? Eu falei 40 aqui só para... Mas acho que é 50 e poucos dias já, né? Isso Já mesmo. tem mais. Eu acho que tem mais. Se eu não me 2 engano. meses. Nós já estamos... parou no meio de março, né? Foi dia Se eu não me 16 engano. de março. Foi dia 17 de março, parece, né? Dia 17 de março, mesmo. Foi numa segunda, saiu o documento, no dia 17, isso mesmo. Então já tem mais de 2 meses. Enfim, mas vocês entenderam o raciocínio, né? Como a gente não sabe exatamente quando vai voltar, Cleia, não dá para definir o final, porque, entendeu? A gente não sabe aí como é que vai ser. Infelizmente, isso é muito ruim para nós também, é ruim você trabalhar assim. Mas, gente, é uma coisa que depende do Ministério da Saúde, depende da Secretaria de Saúde do Estado, né, da Prefeitura, hein? Não cabe muito a gente ficar conjecturando sobre isso agora, tá? Ok. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou postar até amanhã para vocês quais exercícios aí eu vou pedir para vocês fazerem para entregar. Ô, professor, não tem como Porque o aí senhor... vocês sabem, aí vocês aproveitam o final de semana, e aí na live da semana que vem, a gente pode tirar alguma dúvida e dá tempo ainda de vocês fazerem. Professor, tira uma... manda por Gmail, que eu tenho mais acesso ao Gmail, os outros programas eu já não... Tá. Sobre isso aí, tipo... E queria conversar com todos os professores, tipo, cada professor, igualzinho o senhor tem uma disciplina. Fazia só um grupo só pela sua disciplina. Porque, tipo, tá lá num grupo lá do primeiro semestre, lá tá todo professor, aí, tipo, todos mandam uma atividade só, aí já não tem como a gente pensar, voltar, porque vai enchendo, vai mandando pergunta lá, aluno perguntando, professor respondendo, aí, entendeu? Entendi. Realmente. Boa ideia, tipo, boa ideia. Tipo, Se organiza mais. e isso é porque, tipo, o professor Bernardo aí manda atividade, você fala só a disciplina dele, aí vê lá, tipo, aí você vai, por exemplo, de um grupo que nós está aqui, se eu não me engano, tem um professor aí, o Flávio e tal, manda atividade, aí vira aquela bagunça, tipo, Entendi. a atividade do senhor... Fica muita coisa para voltar e conseguir entender o que está acontecendo. Isso, né? tipo, a pergunta do senhor tem, por exemplo, tem uma atividade do professor Flávio que está respondendo, um aluno está respondendo, a do senhor já está em cima de baixo da atividade do professor Flávio, aí já não tem como definir qual que está respondendo lá. Entendi. Ou também, professor, o senhor pode colocar matéria, se for nesse Google Sala de Aula, é legal também, que coloca a disciplina, né, e os materiais. A gente clica na sua disciplina, já aparece os materiais que é para estudar, para fazer atividade, igual a Chayenne fez também. A Chayenne está usando o Sala de Aula. Ela Entendi. colocou, aqui no meu só está tendo a disciplina dela em Sala de Aula, que é o... Entendi. É aquelas atividades para responder lá? Isso. Então, o ela Edmundo... colocou o material dela tudo, ela colocou um texto, né, para ler e as atividades.
Entendi. Sim. Então, ó, o Edmodo que eu já uso, ele é semelhante ao Classroom, que é o sala de aula. Mas eu vou mudar, tá? Eu vou criar a minha disciplina lá no sala de aula. Esse é bom. Já que vocês já estão dentro dele, é Uhum. mais fácil eu entrar nele do que todo mundo sair para outro. Uhum. Né? Tá? Então eu vou anotar aqui, ó. Vou usar. Aí tem como se eu fazer um grupo, tipo, dar. Se eu escreve lá e tem como dar tipo como falar? Uma repassada no grupo. Sobre o quê? Sobre esses avisos, você fala? Isso, tipo, igualzinho esse negócio de sala de aula aí, né? Se eu manda lá, né? Igualzinho a professora Chay mandou, aí ela responde a gente no PV. Aí, tipo, todos os alunos vai estar sobre o assunto, aí o senhor faz um grupo do senhor do negócio e todo mundo vai estar dentro do assunto já também. Isso, aí sim, um grupo por disciplina, né? Isso que você quis dizer. Isto, aham. Isso, aham. Não, eu tô anotando essas sugestões aqui, gente, e aí eu vou repassar depois para os professores, tá? Porque todos os professores podiam fazer nesse sala de aula, que aí ficaria bem Isso. mais prático. Aí na sala de aula Separar por disciplina. Porque é uma conta só, né? Uhum. Professor, aqui você vai continuar mandando os conteúdos, vai mandar os conteúdos também aqui no Gmail também? Vou colocar aí no Drive. Uhum. Ah, tá, agradeço, Tá? porque eu prefiro aqui. Pessoal, ó, lá no Drive, que é essa página aí que o Vitor está exibindo, lá eu coloquei 2 apostilas, tá? Uma delas tem mais páginas do que a outra. Então, uma atividade, mas eu vou postar isso até amanhã no máximo. Uma atividade... nesse aplicativo eu fico me perdido aí, né, sobre a disciplina aí, eu fico me... Tá, peraí, rapidinho. Então, é assim, ó, o Google Drive, ele é um disco virtual. É como se fosse um HD virtual. Então, lá você tem pastas e os professores conseguem salvar as coisas dentro da pasta. Certo. Vocês, alunos, vocês só conseguem visualizar, mas vocês conseguem baixar o que está lá. Você não pode alterar, mas você consegue baixar para o seu computador e mexer no seu computador. Entendeu? Então, se vocês forem lá em Programação 1, onde o Vitor está aí, abre lá, material de estudo. Legal que não tá abrindo. Ele não está acessando? Dá 2 cliques aí. Deixa eu ver aqui. Eu tentei entrar, não consegui, não. Ah, é? Ué, porque eu consegui entrar, mas... Por isso que eu entrei só nesse sala de aula. Acessou aqui, acessou. É, erro na página aqui, erro na página. Vou botar para compartilhar. Aqui, ó. Isso. Todas as disciplinas, pessoal, tentem acessar lá, porque assim, ó, o Google Drive, todos os professores vão usar. Aí alguma outra plataforma o professor pode usar também, que aí vocês estão me sugerindo o sala de aula que eu vou adotar. Mas o Google Drive é o material básico para todo mundo. Eu entro, mas esse tipo, eu entro no celular, fica tudo pequenininho, não tem como saber o que está escrito já. Por exemplo, tem... O que aparece lá no seu? O meu só tá rodando. O meu só tá rodando, não entra não. Tem as opções na lateral, escrito meu drive, compartilhados com amigo, recente, com estrela, lixeira. Só que aí, quando vai no acesso rápido, não aparece aqui, ó. As pastas só... Para quem quiser, eu tenho um conteúdo aqui já do professor aqui, ó, na pasta. Eu posso enviar para o pessoal que não tá conseguindo baixar. Ó, se você for acessar pelo celular... Ó, só tem a da Chayenne aqui, ó. O meu, o só ideal, da Chayenne, só. De qualquer forma, eu vou mandar lá no sala de aula, tá? Mas é bom, gente. Melhor, mas é bom, mas assim, ó, é bom a gente aprender a usar as ferramentas. Por quê? Porque em outro momento pode ser que isso seja necessário. Então, se você for acessar pelo celular, Cleia, baixa o aplicativo Google Drive no seu celular. Não acessa pelo navegador, não. Meu celular não dá. Ah, tá bugado. Tá antigo. Ah, entendi. Tem mais memória. Eu já tirei quem tudo. Quiser esses conteúdos aqui, para quem quiser esses conteúdos, utiliza o WhatsApp Web
Utilize o WhatsApp Web, que eu estarei enviando os conteúdos aqui, ó. Isso. Todos os conteúdos Beleza. que já mandaram também. Lá eu mandarei aqui no grupo da turma, né? Aí eu mandarei os conteúdos pro pessoal lá dentro, lá. E depois é só vocês fazerem o download do material. Ok. Professor, Tá? Mas se tiver como mandar nesse Google Sala de Aula, por causa que aí eu salvo no meu computador, que ele tem mais memória. não, eu vou Pro meu fazer isso. Tá? Até amanhã eu crio o grupo lá e eu mando para vocês. Aí eu vou criar um grupo também no WhatsApp da disciplina, tá bom? Ok, esse aí eu aprovo embaixo. Então tá. Pessoal, dado o horário aí, eu acho que assim, deu para a gente fazer uma revisão, né? Não vou esticar muito mais, porque aí vai passar muito das 10, eu também já estou cansado, vocês também estão cansados. Tentem, né? Tentem aí, sei lá, amanhã eu vou postar as atividades que vocês vão fazer para me entregar só na outra semana, então tem tempo ainda. E aí tentem ir tirando um horário aí durante o período da noite ou final de semana também, né? Para vocês estudarem, tá bom? Para vocês irem se adaptando a essa realidade de autogestão, tá bom? Ok. E aí, posteriormente, a gente marca alguma outra live, para vocês trazerem alguma dúvida, para que a gente possa continuar aí. Mas não esperem, pessoal, só a minha live, tá? Não esperem só a minha live. Se vocês acharem um tempinho livre, por exemplo, tem um monte de videoaulas, de tutoriais sobre programação. Em vez de, por exemplo, em vez de ver alguma coisa que não tem nada a ver, tira lá uma meia hora e vê um vídeo sobre programação. Já vai te ajudar um pouquinho. Uhum. Né? Então aproveita às vezes o tempo. Sabe o que eu faço, por exemplo, para ver algumas coisas, pessoal? A hora que eu estou lavando louça, eu ponho o celular na tomada, pego uma extensão. É verdade, eu ponho o celular na janela ali, ó. Aí eu lavo uma pilha de louça. Entendeu? A mulher deve que a esposa dele tá com aquele maçapão, né? É verdade, assim. Por quê? Porque eu vou ter que lavar louça. Só que aí, enquanto eu tô lavando louça, eu tô fazendo alguma coisa que é útil de alguma maneira. Né? Tipo, o senhor presta atenção no que o senhor tá fazendo e eu presto atenção no que está ouvindo. Exato. Entendi, tá? senhor. Mas assim, não tem regra. Não tô dizendo que se você fizer isso já vai resolver tudo e pá. Cada um vai achando aí um jeito de ir se adaptando. Uma boa para quem quiser aprender um pouco mais sobre Visual, eu recomendo esse canal que é o Jovem Programador. Aí, ó. Tá vendo? Bastante conteúdo sobre Visual. Ele tem uma playlist dedicada só para o Visual, sobre isso daí. Qual é o meu nome? Jovem Programador, BR. Ah, sim. Deixa anotado aqui. Isso aí. E aí, por exemplo, pessoal, fazendo um gancho aí com o que o Vitor está apresentando. O cara lá vai fazer uma introdução, vai fazer aula sobre programação. Aí vamos supor que ele coloca um exercício, igual eu trouxe aqui para vocês hoje. Tenta, antes dele resolver o exercício, pausa o vídeo, tenta você resolver no caderno. Escreve lá no caderno, ou usando o computador, se você tiver. Tenta resolver o exercício. Ainda que não dê certo, mas você vai botar a sua cabeça para funcionar. Depois que você resolveu o exercício, se você não conseguiu, aí você assiste o cara resolvendo. Porque você vai perceber onde que você errou. O que você fez certo, o que você fez errado. E onde você fez errado é aí que você vai ter que corrigir. Tá? Então, não basta só ficar assistindo horas e horas e horas e horas. Se você não parar um pouco e tentar fazer, você também não vai sair muito do lugar. Tá? Igual andar de bicicleta. Eu posso assistir horas e horas alguém andando. Eu tenho que saber o básico, né? Pegar no guidão, para que serve o pedal, o banco, o freio e tal. Mas, enquanto eu não pegar a bicicleta e tentar andar, eu não vou conseguir. Então, é só para vocês se alertarem, porque só ficar assistindo os outros fazerem também não te ensina. Tem que ter aí, assista um pouco, faça um pouco. Assisto mais um pouco, também faço mais um pouco.
né? E assim você vai aprendendo, tá? Mas é isso, pessoal. Assim, ó, obrigado aí pela participação, né? Parabéns a vocês que tiraram esse tempo, que estão cansados. Gostei bastante da participação de vocês. Estou vendo que vocês estão interessados em estudar, né? E a gente vai adaptando aí para que fique bom para todo mundo dentro das nossas possibilidades, tá bom? Beleza. Beleza, a gente só. Bom, eu mesmo só agradeço o senhor pelo tempo que o senhor deixou para nós aqui, tá? Foi produtivo, eu gostei. Beleza. Tá? E se fizer de novo, eu tô dentro de novo. Beleza, que bom, Fábio. Eu Ju também. Isso aí, cara. Tá? Valeu. Então tá, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí o Google Meet que ele vai salvar o vídeo para mim, mas acho que eu não vou conseguir disponibilizar exatamente agora. Certo. Até amanhã eu disponibilizo o vídeo aí do nosso encontro para quem não veio e vocês podem assistir de novo também. Tá? Fechou, hein? Valeu, obrigado, Então, tá, boa pessoal, noite. boa noite aí, valeu, tá? Alô, vai com Deus, fica com Deus. Aí.